Olá, querido Fera, tudo bom? Vamos falar agora sobre força magnética atuando sobre um condutor retilíneo, tá certo? Então dá uma olhadinha lá na nossa telinha, vamos direto ao ponto, tá joia? Bom, a gente falou sobre força magnética atuando sobre uma partícula lançada dentro de um campo magnético, que é essa figurinha que encontra-se na sua tela, tá joia? Imaginando que essa partícula esteja dentro de um condutor e que existam várias dessas partículas, a gente pode, consequentemente, afirmar que existe uma corrente elétrica passando por esse condutor, tá bom? Então, pegando nossa equação QBV seno de θ, no lugar da velocidade a gente vai colocar L sobre ΔT, onde esse L é o comprimento desse condutor e ΔT é o tempo que essas partículas gastam dentro desse condutor. Isso representa exatamente a nossa velocidade. Porém, a carga dividida pelo intervalo de tempo aqui, ó, representa exatamente nossa corrente elétrica. Então, ó, a equação ficará assim, bio seno de θ. César, essa equação a gente pode utilizar o tempo todo, veja só. Essa equação, ela é limitada para condutores retilíneos, tá certo? Mas não te preocupa que só vão cobrar de você essa noção, essa equação de força atuando sobre o condutor retilíneo. Tá certo? B, campo magnético, e corrente elétrica, L, seno de θ. Por favor, não confundam o seguinte. Esse campo magnético aqui é o campo magnético que o condutor está imerso. Mas esse condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica, ele também gera um campo magnético que não está nessa equação, lógico. Tá? Ele não pode sofrer influência do próprio campo. Então, cuidado, porque esse condutor aqui sendo percorrido por uma corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético ao redor dele, mas esse campo magnético vai influenciar outros corpos, outras partículas, e não a si próprio. Então, esse campo magnético da equação da força magnética é aquele em que ele está imerso. César, mas existe algum cálculo, pelo menos razoável, simples, de interação entre esses condutores? Existe sim. Olha lá. Imagine que nós estejamos com dois condutores aí, tá certo? Com correntes elétricas no mesmo sentido. Cada um desses condutores gerará um campo magnético que vai influenciar o outro. Então, consequentemente, cada um desses condutores receberá uma força magnética por estar imerso no campo magnético do outro. O condutor 1 receberá uma força magnética por estar imerso no campo magnético do condutor 2 e vice-versa. Tá certo? Essa força magnética, quando os condutores estão em sentidos com correntes, tá sendo percorridos, por correntes em sentidos iguais, a força é de atração. Quando os condutores estiverem sendo percorridos por correntes de sentidos opostos, a força será de repulsão. Cuidado, porque isso foge à lógica. Porque a lógica manda que tudo que é oposto se atrai, tudo que é igual se repele. Aqui não. Correntes de mesmo sentido percorrendo condutores fazem com que esses condutores se atraiam e em sentidos opostos fazem com que eles sofram entre si uma força de repulsão. Como encontrar essa força magnética? Como você sempre encontrou, B vezes I vezes L. Sendo que quando você for encontrar a força no condutor 1, você usa o campo magnético 2. E a corrente que está passando no condutor 1. Que é a corrente que está passando nele. Quando você for encontrar a força magnética atuando sobre o condutor 2, ele vai estar imerso dentro do campo magnético do condutor 1, multiplicado pela corrente que está percorrendo ele, vezes o comprimento dele. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Sendo que quando a gente junta esse B2, esse 1 vezes L, o B1, enfim, a gente chega a uma equação que não é tão agradável, mas que é super importante. Deixa eu puxar isso daqui, pronto. Que é essa Mi e 1 vezes I2 vezes L, dividido por 2π vezes D, para evitar que você tenha esse trabalho de estar juntando o campo de um com o campo do outro, você aplica direto essa equação e chega ao cálculo da força magnética entre eles, tá certo? Então, retorna aqui para mim. Bom, finalizamos o nosso estudo sobre força magnética. Relembrando que o que nós vimos agora foi força magnética sobre um condutor retilíneo, tá? Mas existe força magnética atuando sobre todos os corpos que estão imersos dentro de um campo magnético, tá certo? Porque todos os corpos, inclusive eu, por exemplo, tenho partículas eletrizadas no meu corpo.
tem correntes elétricas aqui no meu corpo. Então, na medida que eu entrar em um campo magnético, eu vou receber a ação de uma força magnética. Por isso que, por exemplo, quando você for visitar alguma usina hidrelétrica, você não pode chegar muito próximo desses geradores, por exemplo, dessas turbinas. Porque esses geradores têm uma grande corrente elétrica percorrendo-os. Tranquilo? Então eles geram grandes campos magnéticos e tu, ao entrar nesse campo magnético, tu vai sofrer essas forças magnéticas, a ação dessas forças magnéticas, que podem ser de atração ou de repulsão. E aí você pode sofrer algum dano físico, tá certo? Então, galera, tchau, tchau, aquele abraço, até a próxima.